Nessa passagem, aqui em Atos dos Apóstolos, os fariseus continuavam querendo interrogar Estevão e condená-lo à morte. Então o sumo sacerdote lhe perguntou: estas acusações são verdadeiras? Estevão respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes de ele se estabelecer em Harã. Ele disse: deixe sua terra natal e seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e morou em Harã até seu pai morrer. Depois Deus o trouxe aqui para a terra onde vocês agora vivem, mas Deus não lhe deu herança alguma aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Contudo, prometeu que a terra toda pertenceria a Abraão e seus descendentes. Embora ele ainda não tivesse filhos, disse-lhe também que seus descendentes viveriam numa terra estrangeira, onde seriam escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas Deus disse: eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim sairão dali e me adorarão neste lugar. Naquele tempo, Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão. Assim, quando seu filho Isaque nasceu, ele o circuncidou no 8º dia. Essa prática continuou quando nasceu Jacó, filho de Isaque, e quando nasceram os 12 filhos de Jacó, os patriarcas de Israel. Os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas dificuldades. Deus concedeu a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e o faraó o nomeou governador de todo o Egito e administrador de seu palácio. Então veio uma fome sobre o Egito e sobre Canaã houve grande aflição, e nossos antepassados ficaram sem comida. Jacó soube que ainda havia cereal no Egito e enviou seus filhos, nossos antepassados, para comprarem alimento. Da segunda vez que foram, José revelou sua identidade a seu irmão e os apresentou ao faraó. Depois José mandou trazer para o Egito seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas ao todo. Assim Jacó foi para o Egito e ali morreu, bem como nossos antepassados. Seus corpos foram levados para Siquém e sepultados no túmulo que Abraão havia comprado por um certo preço dos filhos de Amor. Aproximando-se o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, o nosso povo se multiplicou grandemente no Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia a respeito de José. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia a respeito de José. Esse rei explorou e oprimiu nosso povo, forçando os pais a abandonarem os seus filhos recém-nascidos para que morressem. Por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha do faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Certo dia, estando Moisés com 40 anos,
resolveu visitar os seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los. Mas isso não aconteceu. No dia seguinte, visitou novamente e viu 2 homens de Israel brigando, tentando agir como pacificador. Disse a eles: homens, vocês são irmãos, porque brigam um com o outro. Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus 2 filhos. 40 anos depois, no deserto, próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado. Aproximando-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor, que disse: eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Por certo, tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Tenho ouvido os seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu envio de volta ao Egito. Era esse o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram: quem o nomeou líder e juiz? Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Assim como muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora do Egito, pelo Mar Vermelho e pelo deserto durante 40 anos. Esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel: Deus levantará para vocês um profeta como eu do meio de seu povo. Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no Monte Sinai, e ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer Moisés. Eles os rejeitaram e, em seu íntimo, voltaram ao Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. Logo fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e começaram a celebrar o objeto que havia criado. Então Deus se afastou deles e os entregou para servir as estrelas do céu como deuses, conforme está escrito no livro dos profetas: foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante aqueles 40 anos no deserto. Povo de Israel, não, vocês carregaram o santuário de Moloque, a estrela de seu deus Refã, e as imagens que fizeram para adorá-los. Por fim, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou desta terra, foi levado com eles para seu novo território, e ali ficou até o tempo do rei Davi.
Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanentemente para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem o construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construirão para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram e vocês também fazem. Que profeta seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predizeram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram a lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com as acusações de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Eles tamparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-los. Seus acusadores tiraram os seus mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. Estevão sofreu até a sua morte, mas o que eles não conseguiram fazer foi destruir o seu espírito, que voltou para Deus. O mundo é mau e existe pessoas querendo destruir os servos do Senhor, mas o máximo que ele consegue é fazer mal para o corpo. Lembre-se, Jesus Cristo, ele quer você assim imperfeito para fazer a obra perfeita do jeito dele.